eu gostaria de dividir uma palavra com você, e eu vou chamar essa palavra. Eu quando comecei a ler a Bíblia e pedir auxílio de Deus, eu comecei a ver que Deus estava falando comigo algo muito importante. Edson, siga em frente, não pare. Siga em frente. Não desista, siga em frente, persevere. Porque a gente lê muito sobre a perseverança que está lá em Romanos, no capítulo 5, né? Aquele textinho lá dos versos 1 até o 5, que fala, né, sobre a perseverança. E a gente muitas vezes desiste, né? Nós não perseveramos. Nós não somos seres perseverantes. E uma das coisas que tem me incomodado muito ultimamente, dizia meu pai que quanto mais conhecimento busca o homem, mais ele sofre. Isso eu não sei, deve ser verdade. Eu acredito que todos nós que buscamos muita informação, estamos muito engajados na sociedade, né? Vendo o que um e o outro passa, a gente acaba sofrendo. Não tem jeito. E principalmente quando nós vemos a evolução dessa sociedade, né? Já falei a última vez que eu preguei aqui, a gente vê isso acontecer, mas quando você vê que esta ação da sociedade começa a ganhar páginas de livros, ou seja, o mundo inteiro começa a perceber que a sociedade está realmente líquida, né? Ela começa a se dissolver. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que a nossa casa não se dissolva. Amém? Você está entendendo bem? Entende bem o português? Bênção, obrigado. Carol. Então, meus amados, a palavra que Deus trouxe à minha mente, e lendo a Bíblia, está lá em Filipenses, no capítulo de número 3, dos versos 1 em diante, Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14, Filipenses 3, você que tem a sua Bíblia eletrônica aí, e a sua Bíblia de papel, vamos acompanhar essa leitura juntos. E diz assim, na minha versão: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quero fazer mais uma oração com você. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Mantenha a minha mente cativa, Senhor, meu Deus, e a mente de todo esse povo cativo, Senhor, para que o teu Espírito tenha liberdade para agir e que nós nos esqueçamos das coisas que para trás ficaram. E eu quero dizer para trás agora, nesse exato momento, Senhor. A partir do momento que nós adentramos a esse templo, Senhor, meu Deus, a esse local chamado igreja, que a nossa mente esteja voltada para a tua palavra. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero começar com um testemunho. Essa palavra, ela veio num momento no meu coração em que eu estava pensando na minha vida, porque a minha filha me disse o seguinte ontem: o senhor está com cabeça para a gente escrever as suas memórias? E ela vem tentando isso já há um bom tempo, e eu estou sempre esquivando, né? E eu disse para ela: não, hoje eu não estou muito bom para escrever memórias, não. E voltei para casa e as memórias vieram. Começaram a vir, eu me lembrei do primeiro grande ato da minha vida que trouxe uma grande derrota para a minha família. É isso mesmo. E eu devia ter entre 5 e 6 anos, não me lembro bem. Aconteceu o seguinte, eu já devo ter falado isso aqui, não me lembro. O meu pai, todo domingo, quando ele saía, ele me levava com ele. E eu me lembro que nós estávamos num salão de... Naquele tempo se falava barbeiro, né? Hoje se fala cabeleireiro. E eu me lembro que chegou uma mulher, deu um beijo no meu pai e ele tirou um dinheiro do bolso e deu para ela. Eu não pensei 2 vezes. Ainda muito pequeno, cheguei na minha mãe e falei: mãe,
O pai deu um dinheiro para uma mulher e deu um beijo nela, lá onde corta cabelo. Esse foi o motivo da separação do meu pai e da minha mãe. A minha mãe não admitiu aquilo e colocou meu pai para fora de casa. E a vida foi caminhando. E naquele momento nós estávamos morando em São Paulo. Logo depois disso, nós perdemos a casa onde nós morávamos, que era uma casa que meu pai tinha comprado. Não sei por que cargas d'água, eu não conheço bem a história, nós acabamos perdendo essa casa. E minha mãe foi parar na rua, e nós fomos morar na rua, minha mãe e 6 crianças, muito pequenas. E eu me lembro dos locais onde a gente dormia, que era a serralheria, que era oficina mecânica, posto de gasolina, praça, né? Essas praças públicas. E durante muitos anos da minha vida eu me acusava. Eu dizia, eu destruí a minha família, eu destruí a casa da minha mãe, eu destruí o casamento da minha mãe, porque se eu tivesse ficado quieto, aquilo não teria acontecido. E por muitos anos isso me consumiu muito. Eu me lembro quando meu avô nos levou para Barretos, ele ficou sabendo da nossa situação em São Paulo. Ele foi para São Paulo, pegou minha mãe, pegou todos nós e levou de volta para Barretos, e nós fomos morar na casa do meu avô. E naquele momento, meus amados, parece que piorou mais ainda. Porque a minha mãe, além de ter que trabalhar para sustentar os filhos, e naquela época uma mulher desquitada era tido como vergonha. Né? Nós estamos falando da década de 60. Uma mulher desquitada era uma vergonha para a família. Então a minha mãe era uma vergonha para a família. E aquilo vinha como uma acusação. O tempo todo na minha mente. O tempo todo eu sentia essa acusação. E minha mãe começou a procurar dentro da religião um conforto. Então eu me lembro que a minha mãe nos levava, ela começou nos levando, antes de eu me tornar um católico, né, era bem pequenininho, devia ter 6, 7, 8 anos, ela ia para terreiro de macumba e tinha que fazer um monte de coisas lá, porque dizia que meu pai iria voltar, era só minha mãe fazer determinadas coisas que meu pai voltaria. E eu via o esforço da minha mãe, porque naquilo parece que ela se arrependeu. Talvez ela tivesse se arrependido de ver que ela teve que cuidar de 6 filhos muito pequenos sem um marido. Então foi muito triste isso para todos nós. Eu conto isso hoje com muita tranquilidade, apenas para dizer para vocês onde é que essa palavra veio se encaixar no meu coração. O poder que a palavra tem de curar o nosso coração. Bom, mas naquele momento a gente em Barretos piorou um pouco mais, porque além de ser uma vergonha para a família, a minha mãe apanhava muito dos meus tios e do meu avô. E aquilo foi um terror. Bom, o tempo passou. E eu comecei a conhecer a palavra de Deus. E quando eu comecei a ter entendimento da palavra de Deus, essa culpa não saía de dentro de mim, porque a minha mãe morreu e eu continuava com essa culpa. Eu era casado e continuava com essa culpa. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, nós estávamos lá em New Rochelle, logo no começo, eu tive que me aprofundar um pouco mais na palavra de Deus, para entender um pouco mais daquilo que eu falava. E tinha uma coisa que eu não conseguia servir, Cláudio e a Sônia, que estão aqui junto com a Renata, se lembram disso no começo, talvez a família Ridolfo também se lembre, eu não conseguia servir a ceia. Eu chorava muito, era um momento para mim que era um terror. Eu não conseguia servir a Santa Ceia em que eu não chorasse tanto, porque eu sentia que ali era uma mesa de uma família e eu não tive essa família que eu destruí. E essa culpa me pegava, e essa culpa me destruía o tempo todo. Essa palavra aqui, meus amados, eu ouvi ela numa determinada ocasião, e ela não fez sentido nenhum. Até que ela veio fazer sentido ontem, né? Um grande sentido. Estou livre da culpa já há algum tempo. Essa culpa já não me persegue mais, de eu ter destruído o casamento da minha mãe. Eu fui liberto disso, mas nunca fez tanto sentido como ontem. Quando a Fernanda disse para mim, pai, você não quer escrever suas memórias? E eu disse não. E fui ler novamente essa mensagem e comecei a voltar na história da Bíblia, onde muitas pessoas simplesmente venceram porque não carregaram consigo a culpa. Tudo, meus amados, existe porque tem que existir. Tudo acontece porque existe um propósito. O que acontece na tua vida, na sua, na minha, na sua, enfim, nas nossas vidas, acontece por causa de um propósito. E esse propósito é divino, esse propósito não é humano. Ontem até pensando, eu
Passei a madrugada de anteontem para ontem pensando um monte de coisa, escrevi muita coisa. E se tem uma coisa que nos aflige muito é a nossa incapacidade de vencer os nossos medos. A gente vence o mundo, a gente vence batalhas, mas aquela guerra que a gente trava conosco mesmo, né, aquilo que está dentro de nós, é a pior guerra que nós temos que travar o tempo todo. Porque a gente precisa, afinal de contas, se justificar para a sociedade. Nós precisamos dar uma resposta para a sociedade, que eu sou bem-sucedido, que eu sou bem, tudo que eu faço está correto. E, na verdade, não é assim. O que nós temos que fazer para Deus, não para a sociedade. E quando eu faço para Deus, eu dou uma resposta para a sociedade sem querer, sem a necessidade de ter que dar uma resposta para a sociedade. Mas percebe que quando eu leio esse texto, eu começo a me lembrar primeiro de uma menina que não tem nome na Bíblia. E vocês conhecem muito bem, a cativa. Todo mundo sabe quem é a menina cativa. Uma menina que foi levada cativa, né? Pela Síria, né? Eles tomaram, algumas pessoas tomaram, eles invadiram Israel na época e levaram uma menina, e essa menina entrou na casa de um grande general chamado Naamã, e ela aparece na Bíblia como a menina cativa. E eu comecei a entender que quando nós temos peso na nossa consciência, quando nós carregamos mágoa na nossa consciência, nós não conseguimos levar o plano de Deus adiante, e o plano de Deus está na nossa vida. O que é que essa menina cativa faz? Ela, sendo uma escrava, servindo a esposa do general que tinha tomado ela como cativa, né, levado ela como uma escrava. Eu fico pensando, qualquer um de nós viveria dentro de um lar desse com muito ódio, planejando matar esse homem, né? Planejando matar os Naamãs da nossa vida. E ela não fez isso porque quando esse homem fica leproso. E essa história está lá em 2 Reis, no capítulo 5, e conta de que quando ela viu aquele homem leproso, ela chega na esposa de Naamã e fala assim: olha, lá em Samaria tem um profeta de Deus, pede para o meu senhor ir até lá que ele vai ser curado. Eu não sei se é só eu, gente, mas se com vocês acontece isso. Eu me coloquei, tá? Eu me coloquei no lugar dessa menina naquele momento e disse: olha, eu deixaria esse cara morrer de lepra, porque talvez fosse uma maneira de eu sair dali, de eu escapar dessa prisão. Mas sabe quando a pessoa tem Deus guardado no coração? Quando ela tem a palavra de Deus guardada no coração, ela faz tudo diferente. Ele não tem por que se vingar, ele não tem por que dar resposta para a sociedade, ele não tem por que dar respostas para si mesmo, ele tem que dar resposta para Deus. E eu acho fantástico nessa situação toda, que Deus estava agindo de tal forma na mente e no coração dessa menina, que ela diz: tem um profeta do meu Senhor em Samaria, e ele vai orar e esse homem ficará curado. Ou seja, ela livre de rancor, ela livre das prisões, ela livre daquilo que a acorrentava. Ela não teve aquele cárcere, né? Às nossas vistas aquilo é um cárcere, porque afinal de contas ela estava como escrava. Ela não teve aquilo como algo que viesse para destruir a vida dela. Sabe por quê? A grande resposta que ela tinha em todo o tempo no coração dela era uma resposta para Deus. Ela não tinha resposta para ela, não. Ela tinha uma resposta para Deus. Estou sozinho aqui? Oh, que bênção, glória a Deus. Então é muito importante nós termos algo no nosso coração. O que é que eu tenho que responder para Deus? Com relação à tua vida, com relação à tua vida, com relação às vossas vidas? Né? É sempre fazendo. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 9, fala que nós temos que fazer o bem em todo o tempo. E se nós não desanimarmos, se nós não cansarmos de fazer o bem, nós receberemos o galardão da promessa de Deus na nossa vida. Agora, sabe o que me trouxe à memória quando eu comecei a pensar nesses fantasmas da minha vida? Foi: o pecado, ele é crucial. Ele é injusto conosco. O pecado não deixa a gente esquecer aquilo que a gente fez. Né? E todo o tempo eu lendo essa matéria e vendo esses personagens bíblicos, vinha lá: mãe, o pai deu um dinheiro para a mulher e ainda deu um beijo nela. O pecado é injusto conosco. Ele quer nos trucidar, ele quer
espezinhar, ele quer amassar a nossa vida. Mas quando nós temos Deus no nosso coração, a gente vive o refrigério. Aí nós entendemos o bálsamo, aí nós entendemos o que é refrigério. Uma outra pessoa também na Bíblia que passa por uma situação muito difícil é Esther. Esther é outra que passa por um momento muito difícil e é levada cativa para a Babilônia. Criada por um primo chamado Mardoqueu. E essa outra que, de escrava, ela não fez nada para se vingar, a não ser estar sempre ligada em Deus. E através da vida de Esther, que se torna, chamava-se Radassa, né, o nome judeu dela, mas uma menina, completamente, uma moça, uma mulher totalmente voltada para Deus, ela tem a resposta de Deus e consegue libertar um povo. Percebe o quão poderoso se torna essa palavra na nossa vida quando nós nos debruçamos e deixamos a palavra de Deus agir? Muitas vezes a gente se sente assim tão injustiçado, né? Não sei se só sou eu, se você também sente. Muitas vezes nós nos sentimos muito injustiçados. Porque a gente não percebe a injustiça que nós fazemos com Jesus Cristo todos os dias. Nós não percebemos que em todos os dias nós negamos a Cristo. Nós não percebemos que em todos os dias nós temos que levantar de manhã, dar glórias a Deus, e no entanto a gente está colocando Jesus Cristo a uma vergonha pública, com a nossa falta de fé, correndo para lá e para cá, como eu já disse sempre, né? Feito barata tonta. Uma hora a gente vai para lá porque ali falaram uma palavra que me agrada, a outra hora eu vou para lá porque ali a palavra me agrada mais, vou para lá porque falaram coisas que massageiam meu coração, e se esquecem que Deus nos plantou aqui para nós fazermos a diferença. É como num casamento, eu sempre falo isso, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer feliz. Ninguém casa para ser feliz, você casa para fazer feliz. E se eu casei para fazer feliz, e se a minha cônjuge, a pastora Vera, entender que ela casou para me fazer feliz, nós não vamos ter problemas. Jesus Cristo morreu na cruz para que tivéssemos paz, mas não temos relacionamento com Cristo como deveríamos, então nós entramos em todo o tempo em problemas conosco mesmo. Então a gente está sempre correndo atrás daquilo que nos agrada. Ali me agrada. Estou lá, puxa, aquilo ali é bom, o cara fala bem, ótimo pregador. Eu já falo que eu sou ruim mesmo para ninguém ter que me julgar, eu mesmo já assumo isso, então está de bom tamanho. Mas sabe, o que mais importa aqui é que eu e você temos um Jesus que já foi envergonhado, que já foi humilhado, que fez-se pecado por nossa causa, mas a gente quer buscar algo para massagear o nosso coração em todo o tempo, porque a palavra não basta, eu preciso de algo mais. Se eu não tiver esse algo mais, não serve. Então eu vou atrás de ídolos, né? Como diz o apóstolo Paulo, estamos com comichões nos ouvidos. Preferimos ouvir os outros do que ler a Bíblia. O Espírito Santo é o que tem as melhores palavras para as nossas vidas. O Espírito Santo, chamado Consolador, é aquele que vem enxugar as lágrimas dos nossos olhos, é aquele que vem acalmar o nosso coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que Deus nunca deixou de me ouvir, nunca deixou de nos ouvir. E a gente já viveu muitos milagres aqui na América, muitos, não poucos. Eu posso citar 3 grandes milagres na minha vida, que até hoje eu fico perplexo quando eu olho e vejo o que aconteceu. Uma mulher com o intestino todo estourado por dentro dela, o médico dando 2 horas de vida, e eu profetizei na vida dela que ela iria sair daquele hospital com vida, e depois de 56 dias em coma, ela saiu com vida de lá de dentro. Glórias a Deus por isso. Nós tivemos um outro evento também que um determinado juiz tinha tomado uma decisão e eu e uma criança orando, Deus mudou a decisão porque nós cremos naquele momento e Deus mudou na hora o cativeiro, e a mulher ainda disse, nunca fiz isso na minha vida. Outra, uma criança que a medicina falou que se chegasse 30 segundos depois, ela tinha tido 4 paradas cardíacas, um menino de 13 anos de idade. E a gente viu Deus dando uma sobrevida para aquele jovem. Então a gente viveu milagres. Mas o pecado é injusto demais conosco. Ele está sempre nos acusando de que nós não merecemos.
de que nós não podemos, de que tudo para nós é mais difícil porque Deus não está conosco? Por acaso Deus estava com aquela menina cativa? Sim ou não? Vocês têm dúvida, gente? Está escrito na Bíblia. Deus estava com ela? Por acaso Deus esteve com Esther para libertar um povo? Sim ou não? E o povo foi liberto. Existem dois personagens na Bíblia que me chamam a atenção assim, sobremaneira. Um deles acho que todo mundo já conhece, porque eu sempre falo desse cara. O famoso Gideão, né? A gente quer pegar em armas para derrotar os nossos inimigos, né? Nós não precisamos disso. Que é Gideão. Gideão com um exército minúsculo de 300 pessoas, 300 homens, derrota um exército de mais de 135 mil ou 135 mil guerreiros. E o que Gideão tinha nas mãos não era guerreiro não, eram 300 moradores de uma cidade. Eram 300 valentes, chamados 300 valentes, né? Os 300 de Gideão, perdão, sem pegar em arma. E Deus sempre falando, olha, eu quero que você repita isso comigo agora, para que a minha glória seja manifesta na tua vida. Bora lá? Para que minha glória seja manifesta na sua vida. Então, olha, não se preocupa com os homens, se preocupe em agradar a Deus, seja fiel a Deus. Né? No início da semana passada, nós fomos trabalhar na fibra e o pastor Ailson confeccionou umas camisetas e está escrito lá que só vence quem cria raízes, né? Isso para mim tem um sentimento muito forte. Isso para mim tem um valor grandioso. Só vence quem cria raiz. Dizia minha mãe que macaco, de tanto pular de galho em galho, uma hora ele pega um galho seco e ele pode se estribuchar no chão. Então eu vejo uma sociedade, eu vejo um mundo correndo de lá para cá, procurando massagear o coração, mas não firmando os pés, não criando raiz. O que nós precisamos é criar raiz. Esther tinha tudo para desistir, mas criou raiz. A cativa tinha tudo para odiar, para crescer como uma jovem rebelde. Hoje qualquer coisinha o menino se vira, né? Qualquer coisinha o jovem rebelde, a juventude rebelde. Mas nós vamos profetizar que não, nós vamos profetizar que essa geração vai fazer a diferença. Os nossos filhos farão a diferença sim, os nossos netos farão a diferença sim, porque é uma promessa que está em Joel no capítulo 2, versículo 28, que os velhos sonharão e os jovens profetizarão, porque tudo é através do Espírito Santo de Deus, e é isso que nós precisamos criar uma consciência cristã e viver nela, não é vendo o que o outro faz de errado, não, o que importa é que Deus me colocou na frente de uma pessoa que erra para eu levantar o caído, não é para julgar não. A palavra de Deus não me autoriza a julgar ninguém. Ao contrário, ela me ajuda. Ela fala que eu tenho que ser luz. Então nós temos que começar a ser luz, a viver essa luz para ser luz. Não é? A semente que dá o fruto, é o fruto que está dentro da semente. O que eu tenho dentro de mim? Eu vou dar que fruto? Vamos mudar a consciência. Vamos mudar a consciência. Um outro homem que eu gosto muito, primeiro Gideão, eu gosto demais de ver que é um homem que venceu uma guerra sem pôr a mão em armas. E Deus ainda falava com ele, Gideão, é para você ver a minha glória, para que todos conheçam a minha glória. Mas parece que a gente está vivendo numa sociedade onde os outros vejam que a glória é minha. E não é. A glória é de Deus. A glória é para Deus. Ela é de Deus e é para Deus. Pedro, quando os discípulos estão dentro de um barco e vem a tempestade, a primeira coisa que a gente faz quando vem a tempestade é pular do barco, né? Eu passei por isso. Edinho está de testemunha porque ele estava dentro do barco comigo. Não me convidem para fazer pescaria em alto mar, que eu não vou de jeito nenhum. Mas eu estava num momento de estresse e fui pescar com o Edinho. Meus amados, o barco subia. Vinha aquelas ondas enormes, ele subia e batia lá embaixo. Eu me agarrei no mastro e eu já não tinha mais o que pôr para fora. A consciência estava quase saindo já. E eu passei mal.
E eu passei mal, Eu falei, quer saber, eu vou me jogar nesse mar aqui, porque pelo menos lá eu sei o que eu vou fazer. Eu sei nadar, então não vou ter problema, é melhor do que dentro desse barco. Para mim, com certeza, é muito melhor estar dentro do mar, porque lá eu me viro, do que estar dentro de um barco que pula e sobe, desce e sobe, e eu passando mal e nada daquela tempestade passar. Me deram 2 Dramin. O que acontece quando se toma o Dramin, né? Eu apaguei, me levaram lá para baixo, lá onde Jonas ficou escondido, me levaram para o porão do barco, e lá eu dormi, prometendo para mim que nunca mais entraria dentro de um barco. Então, quando vem a tempestade, a primeira coisa que a gente pensa é, vou pular do barco. Jesus acorda, porque Ele está no teu barco, viu? Você vai falar exatamente como os discípulos falaram, Senhor, não te importa que nós morramos? Nós vamos morrer aqui, Senhor. Aí Jesus acorda daquele jeito, né? Olhando para aqueles discípulos. Homens que tinham visto inúmeros milagres. Quem é que nunca viu um milagre de Jesus aqui? Levanta a mão. Quem é que nunca viu? Todo mundo já viu milagre? É verdade? Que bênção, glórias a Deus. Ainda que você não tivesse visto. Você vive 5 milagres todos os dias. O respirar, o enxergar, o tatear, o olfato e o odor. Não é? Então nós temos milagre na nossa vida todos os dias. Todos os dias quando eu acordo, me deixa muito triste, olha, vou falar a verdade, me deixa muito triste quando eu vejo uma pessoa dizer que acordou desiludida com a vida. Morto não tem ilusão nem desilusão, não é não, pastor? Certo, pastor? Quem morre não tem desilusão nem ilusão. Então, enquanto nós estamos tendo desilusão ou ilusão, significa que nós estamos vivos. Significa que é mais um dia para nós vivermos mais um milagre. Deus muda o cativeiro. O que nós precisamos é fazer como a cativa fez. Olha, tem um profeta que vai orar e ele vai ser curado. E aquele era o inimigo. Jesus Cristo fala assim, olha, ore, ame pelo seu inimigo e ore por aqueles que te aborrecem. O que aquela menina faz? Vai lá que tem um profeta chamado Eliseu, que está lá em Samaria, ele vai orar e Naamã vai ser curado. Esther chega diante do rei, olha, deixa pelo menos o meu povo brigar, deixa eles se defenderem. Porque quando descobre também, voltando um pouquinho, um fato muito importante que eu esqueci, nós estamos aqui como imigrantes. E a gente fica muito preocupado. Esther tinha 2 motivos, imigrante, né? Ainda com falsa identidade, né? Porque o rei não sabia que ela era uma judia. E o grande medo era saber que ela era uma judia e ser morta. Mas não, quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos esperança, nós temos vida, nós precisamos acreditar. É tempo de voltar a acreditar, meus amados. A gente não pode viver essa coisa que uma hora a gente tem muita fé porque deu tudo certo. Outra hora a gente perde a fé porque deu tudo errado. O que é que deu errado se Deus está na tua vida? O que é que aconteceu de errado se Deus ainda está na tua vida? É Ele quem muda o nosso cativeiro. Você acorda de manhã sem esperança nenhuma, abre os olhos e Deus já tem uma notícia muito importante para você. Deus já tem a notícia mais importante para você. Aquilo que Jó disse, o meu Redentor vive. Nosso Redentor não está morto, Ele está vivo. E Ele quer cuidar da tua vida, assim como Ele quer cuidar da minha vida. Eu estou quase encerrando, mas eu quero falar de 2 pessoas ainda. De 2 fatos muito importantes. Ana, uma história que está lá em 1 Samuel. Ana, uma mulher que tinha tudo para virar as costas para Deus. Primeiro que ela casa com um homem que ela amava, Eucana. Mas Eucana tinha 2 esposas. Uma era Penina, né? Que tinha dado filhos para Eucana. E Ana, uma mulher estéril. O que acontece mesmo? O que foi que aconteceu? Penina era a imagem, era a essência de Satanás na vida de Ana. Porque ficava acusando Ana o tempo todo, você não tem filho. Eu dei filho, você não tem, você é estéril, você é seca.
E para aquele tempo, uma mulher estéril era algo muito sério, uma mulher seca. O marido não precisava nem ficar com ela. Mas Ana entra no templo e começa a falar com Deus através do seu coração, não através da sua boca, não através da verbalização daquilo que incomodava tanto ela. Ela falava com o coração. Eli, o grande sacerdote, olha a Ana daquele jeito e começa a dizer para ela: isso é hora de chegar aqui bêbada, larga o vinho. Larga o vinho. Senhor, eu estou falando com meu Deus. Eu só tenho uma dor muito grande no meu coração. E naquele momento Deus abre a madre de Ana e dá para ela talvez o filho mais importante antes de Jesus Cristo, né? Porque se nós pensarmos, não, teve Isaac, claro, um propósito maravilhoso, né? Mas Samuel, um homem tão comum, né? Nenhuma grandeza aparente. Mas sabe o que essa mulher fez? Ela prometeu devolver esse menino para Deus. Ele vai ser um nazireu. Olha a preocupação de uma mulher que tem um filho e ela não prometeu outra coisa a não ser devolver esse filho para Deus. E ela cria esse homem para Deus. Eu quero perguntar para você nessa manhã, nós que temos filhos, como é que nós criamos os nossos filhos? Nós temos que criá-los para Deus, entregar eles nas mãos de Deus, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos em todo o tempo. Uma das grandes preocupações que eu vejo a Letícia tendo lá em casa é essa. Puxa, como eu queria que as mães contassem historinhas de Jesus para os filhos. Eu acho que as que estão aqui contam. Eu tive uma prova na quinta-feira que eu vou te contar. Teve um menino que me quebrou a costela. Eu nunca vi resposta tão dignificante, tão grandiosa como o Richard me deu. Foi uma coisa fantástica. Sabe, Richard, por que você quer se batizar, meu filho? Porque eu quero mostrar para todo mundo que eu sou de Jesus. É uma criança que não tem um intelecto formado ainda. Não, está crescendo, está na fase de crescimento. Mas sabe o que é importante? É os pais ensinarem quem é Jesus. É os pais se esforçarem para mostrar Jesus Cristo para os filhos. Eu me lembro quando eu casei com a Vera. Ela fala, tem coisa que você se lembra que eu não me lembro. Eu sou uma pessoa de gravar detalhes, tem coisas que eu me esqueço sim, mas se teve uma pergunta que ela me fez e eu nunca esqueci, foi essa. Como é que nós vamos criar os nossos filhos? Eu respondi, sem Deus não tem jeito. É a única maneira. Ainda que o mundo esteja passando por momentos difíceis, nós temos um Deus que cuida da nossa entrada, da nossa saída, do nosso deitar e do nosso levantar. Ele não tem nos decepcionado. Ele tem cuidado. Então o que nós precisamos fazer? Cuidar mais dos nossos filhos. Me perdoem ficar citando isso, me perdoa, mas aquilo que eu já falei, eu fico encantado quando eu vejo o Fabinho entrando aqui na igreja, mesmo quando não vem adulto nenhum acompanhá-lo. Vem sozinho para o culto, senta aí, fica quietinho, né? Ouvindo a palavra, se alimentando. É isso que vai fortalecendo o nosso caráter, é isso que vai fazendo diferença. É isso que vai fazer com que nós tenhamos a certeza de que a morte de cruz valeu a pena. E para encerrar, eu quero falar de Pedro, e aí realmente é final. Estou igual o Luciano Subirá, né? Gente, eu vou te falar, é um homem que eu admiro. Luciano Subirá. Dá uma olhada lá nele. Eu gosto. Não sei se todo mundo gosta, mas eu gosto muito dele. Uma pessoa fantástica. Lá em Marcos, no capítulo 4, versículo do número 35 até o número 41. Marcos capítulo 4. Eu quero ler com você essas passagens. E quero que você as guarde no coração. Porque o Deus que entregou Jesus Cristo não é o Deus que vem para nos... simplesmente para dizer para a gente, olha, vai aí, vai dar tudo certo. Continua, vai dar tudo certo. Alguém achou aí? Amém?
Marcos, no capítulo 4, versículo 35, diz assim, olha... perdão, essa é a passagem da tempestade, gente. Esquece, essa aí já foi. É Atos, no capítulo 12, perdão. Pedro, quando vê a tempestade, Jesus está ali acalmando a tempestade. Na verdade, Jesus não queria acalmar essa tempestade para Pedro. O que Jesus queria era acalmar uma tempestade no coração de Pedro. Porque é muito fácil Jesus Cristo resolver os meus problemas. É muito fácil Jesus Cristo abrir porta de emprego, como já aconteceu comigo. É muito fácil Jesus Cristo abrir portas no mundo, como já aconteceu com a gente. É muito fácil. Ele permitir que a gente viva momentos de glória. Mas eu gosto dessa passagem do capítulo 12 de Atos, que é quando Pedro vai preso. Pedro, quando vai preso, meus amados, sabe o que acontece de muito interessante aí? É quando o anjo chega e toca do lado de Pedro, porque ele estava dormindo. Pedro tinha 16 policiais cuidando dele, em cada canto tinha 4 policiais cuidando, e junto dele 2 policiais amarrados, algemados a Pedro, porque a intenção era que Pedro fosse realmente morto. A intenção de Herodes era matar todos os discípulos, 3 já tinham sido brutalmente assassinados, mas Pedro ainda estava naquela preparação para ser morto, estava preso. Mas Pedro dormia, gente. Pedro estava dormindo. Pedro dormia tranquilamente. Quando chega o anjo lá, chacoalha: Pedro, acorda. Acorda, Pedro. Sabe o que eu entendo com isso? Deus já tinha curado Pedro. A tempestade que tinha na mente dele já tinha acabado. Já não existia mais. O que Deus queria, o que Cristo queria era curar Pedro. Não é só acalmar o mar, não. Mas é acalmar a tempestade que ele tinha dentro dele mesmo. E isso acontece. O anjo vem, as luzes, diz que vem como aquelas luzes e clareia todo o ambiente, toda a prisão. As algemas se soltam e Pedro vai passando pelos guardas. E ele achando que tudo aquilo era um sonho até ele chegar na rua. Então Deus, eu espero em Deus que nessa manhã Deus esteja acalmando as tempestades no seu coração. Que você não se preocupe não, entregue nas mãos de Deus. O pecado é injusto sim, ele não vai nos libertar, ele não vai deixar a gente, ele não vai deixar a gente esquecer dos nossos erros, achando que a gente não tem condições, que a gente não é merecedor daquilo que Deus já preparou para nós. Mas creia, se Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, o que é uma tempestade na nossa mente? O que é uma tempestade no nosso coração? O que são as tempestades do dia a dia? Ele veio para isso mesmo, para nos libertar. Então não se preocupa não. Repete aí comigo, vai. Jesus Cristo tirou todas as tempestades do meu coração. Amém? Isso é maravilhoso. Então tenha isso. Diz que o ouro é purificado pelo fogo. Mas diz que a nossa fé é muito mais do que isso. A sua fé e a minha fé é muito mais do que um ouro que passa pelo fogo e sai do outro lado completamente purificado. Ele é perecível, mas a nossa fé não. Aquilo que nos leva adiante, aquilo que faz com que nós sigamos em frente, não é corruptível, não é perecível. Então guarda essa fé no teu coração. E eu quero orar com você nessa manhã. E em nome de Jesus eu desejo do fundo do meu coração, porque quando lendo essas passagens que eu citei, a palavra de Deus veio me trazendo um refrigério tão grande. Eu fui sendo consumido por uma alegria estonteante. Foi uma coisa tão gostosa. E foi tão bom. Aí levantei da cama para atender um telefone logo de manhã para orar com uma pessoa. E eu disse assim para essa pessoa: não, eu acordei 5h30 da manhã. Aí voltei para a cama, a pastora falou: você não disse que acordou 5h30 da manhã? Eu falei: não, então, eu fico acordado, mas fico deitado, eu estou em paz. Estou igual Pedro ali na prisão, sabe? Porque lá vem o anjo para me sacudir e falar assim: vamos embora, sai dessa prisão, meu filho. Tira esses fantasmas do teu coração.
Jesus Cristo morreu na cruz. Não foi para ser envergonhado, não foi para dar vitória para os romanos que o levaram à cruz, não. Não foi para dar vitória para os fariseus, para os religiosos, não. Mas foi para dar vitória para a nossa vida, para a sua vida. Pregue para si mesmo. Você vai ver como é gostoso. Amém? Então feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, Pai. Nós queremos bendizer o teu nome, Senhor, meu Deus. Te agradecer pela tua palavra. A tua palavra que não escondeu nada de nós. A tua palavra que mostra a falência de muitos homens, mas mostra também a vitória daqueles que creram. Todos aqueles que se sentiram soberbos, que achavam que estava acima de tudo, Senhor, meu Deus, esses pereceram. Mas aqueles que se humilharam, aqueles que creram em ti, meu Deus, esses sim tiveram a vitória, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, abraça o teu povo, Senhor, meu Deus. Tenha-os nos seus braços, meu Pai. Que eles jamais se esqueçam, Senhor, meu Deus, que tem um Deus poderoso cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos familiares, cuidando dos projetos da nossa vida. Não permita que nós deixemos de seguir em frente, Senhor, mas firma os nossos passos, Senhor, meu Deus, porque diz a tua palavra, confia no teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu amor. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça Deus nas suas fraquezas. Reconheça Deus no momento em que você se sente forte. Mas reconheça principalmente nas lágrimas, porque Ele é o único que pode enxugar as suas lágrimas. Ele é o único que pode endireitar as suas veredas. Então creia, meu irmão, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, e essa comunhão redentora, e essa doce comunhão através do seu Santo Espírito, seja com cada um de nós para toda a eternidade. E você pode aplaudir o Senhor? Glórias a Deus!